E aí galera, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Kiko, estou aqui para a gente conversar um pouco hoje. Eu quero hoje fazer uma reflexão sobre a vida. Primeiro eu quero falar que não existe nada melhor do que viver dentro da vontade de Deus. E logicamente não existe nada pior para nós do que vivermos fora da vontade de Deus ou dentro da nossa vontade, se essa vontade não estiver ligada e conectada com a vontade do Senhor. A gente precisa entender primeiro o seguinte, que Deus nos criou, nós nos afastamos e Ele nos comprou de volta. Mas Ele nos comprou para quê? Para a gente viver a nossa própria vontade? Para a gente ser escravo das nossas paixões, dos nossos gostos? Não, Ele nos comprou de volta para que a gente pudesse viver as obras que Ele já de antemão tinha preparado para nós. A Bíblia fala isso lá em Efésios. Então é muito importante a gente entender isso, que o sentido da nossa existência está em viver a vontade de Deus. Eu um dia entendi isso. Eu compreendi que eu precisava adequar minha vida nisso. Eu me casei com uma mulher que pensa assim, e a gente está querendo as nossas filhas entendendo que é importante amar e servir a Deus desde pequenas. Elas já estão com a gente na estrada, na igreja, entendendo que servir o Senhor, amar o Senhor é o que dá sentido para a nossa vida. E a gente tem treinado elas nos dons, nos talentos, nas habilidades da vida, para que isso tudo possa ser importante para servir o Senhor e viver a vontade do Senhor e não as nossas próprias vontades. Mergulhado assim nessa ideia, eu fico observando alguns personagens bíblicos e tentando ver características da vida deles que são características que a gente pode ter, características de repente que agradam ao Senhor e que fazem essas pessoas terem sido instrumentos nas mãos de Deus e que até hoje isso reverbera, isso fala conosco. Eu queria então falar sobre um personagem hoje que eu admiro demais, que eu acho um cara sensacional, assim, que é José, o pai de Jesus. Eu acho que José é um cara, um personagem que tem muito para nos ensinar, e eu quero destacar aqui hoje algumas características que eu vejo na vida de José, que são importantes para a nossa própria vida no sentido de cumprir a vontade de Deus. E elas são caráter, intimidade, obediência, proatividade e senso de propósito. E eu vou estar falando um pouquinho sobre essas 4, 5 características durante esses próximos minutos. Muito bem, então a gente vai começar a analisar algumas coisas da vida de José. E eu queria que você ficasse ligado. O texto que a gente vai seguir é Mateus 1 e Mateus 2. Mateus 1, versículo 18, fala assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mulher, desposada com José, antes que se ajuntassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas então José, seu marido, sendo justo e não a querendo infamar, decidiu deixá-la secretamente. Antes eu quero te dar uma explicação. É como se os dois estivessem noivos e ela ficou grávida. Então, isso era muito grave na época, isso era um erro assim, muito grave, que Maria deveria ser apedrejada por causa disso. Mas aí o que José fez? José pensou, eu vou sumir, ninguém nunca mais vai ouvir falar de mim, e eles vão achar que esse filho é meu, e eles não vão matar Maria por causa disso. Por isso que eu acho que a Bíblia fala que José era justo, e quando eu leio essa palavra justo, eu penso, José tinha caráter. Então a primeira característica que eu vejo em José e que eu acho que eu e você precisamos trabalhar com muita intencionalidade na nossa vida é caráter. Caráter determina tudo. Quem não tem caráter, um dia a casa cai, um dia a obra se desfaz. É muito importante eu e você entendermos a importância do caráter. O caráter é formado na nossa criação e às vezes você não teve uma boa criação. Então às vezes você precisa de terapia, você precisa de um coach, de uma ajuda, de mentoreamento, de discipulado para tratar áreas do seu caráter que podem interferir profundamente, negativamente no seu processo de vida, de crescimento, na sua vida cristã, em tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Eu acho que o caráter defeituoso é igual uma bomba relógio. Um dia se manifesta e aí destrói tudo. Então a gente precisa desesperadamente entender isso. E se você vê falhas no seu caráter, você precisa abrir seu coração, você precisa procurar alguém, um pastor, um discipulador, um amigo, e repartir essas dificuldades que você tem. Então a primeira característica que eu vejo aí na vida de José é que José era um homem justo, ou seja, ele tinha caráter. Vamos lá, vamos falar agora da segunda característica que eu vejo em José, admiro José e acho que a gente tem que ter. Vou ler o texto, a partir do verso 20, diz assim:
E projetando isso de deixar Maria secretamente, né? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então olha que legal, a narrativa bíblica aqui, o verso 21 e 22, está mostrando Deus falando com José. E nós vamos ver, foram várias vezes. Então quando eu leio isso, eu posso afirmar com certeza que José ouvia e sabia que essa voz era a voz de Deus. Ele não apenas ouvia o Senhor, mas ele tinha discernimento da voz do Senhor. E a essa característica eu dou o nome de intimidade. Para que você possa compreender, saber de quem é a voz, ouvir essa pessoa, você precisa de intimidade. E intimidade é uma construção. A gente só tem intimidade nos relacionamentos dedicando tempo a esses relacionamentos, ouvindo, percebendo, compreendendo, vendo as nuances. Então não existe outro caminho, não tem como ter intimidade com Deus se você não dedicar tempo a esse relacionamento. E a única maneira de você dedicar tempo no relacionamento com Deus são com as práticas de disciplinas espirituais, que é ler a Bíblia, orar, jejuar, estar sempre na reunião dos irmãos, louvando e adorando. Mas só assim a gente vai ouvir a voz de Deus. E aliás, eu quero até fazer um adendo aqui que cabe uma outra conversa depois. A gente precisa falar menos e ouvir mais o Senhor nas nossas orações. A gente não sabe orar, a gente vai orar e fica falando e se esquece que a gente está falando com o cara que é onisciente, que sabe tudo. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, ele já a conhece toda, mas a gente precisa ficar calado para ouvir o que Deus quer nos falar naquele momento de oração, porque muito provavelmente eu e você somos a resposta da nossa própria oração. Então vamos exercitar o ouvir no nosso momento a sós com Deus? Beleza? Então a primeira característica foi caráter. A segunda característica que eu destaquei aqui é intimidade. É preciso dedicar tempo no relacionamento com Deus. Nessa terceira característica eu vou dividir ela em duas, mas eu vou dar o nome agora de obediência. Olha o versículo 24 ainda do capítulo 1 de Mateus. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Eu tenho 2 filhas. Minhas filhas são sensacionais, elas são muito legais, bem-humoradas, a gente curte muito nosso momento em família. Mas tem uma característica que é a melhor de todas e quem é pai eu tenho certeza que concorda comigo. Nossos filhos podem ser lindos, talentosos, cheios de dons, cheios de habilidades, mas a melhor característica em um filho é a obediência. E nós temos que aprender isso, entender isso e sermos filhos obedientes. Deus é pai e Ele espera que os filhos também sejam obedientes. Olha que legal, Deus falou com José e no outro dia de manhã ele obedeceu o Senhor e suportou a pressão de receber Maria grávida como sua esposa. Nós precisamos entender isso, que obediência é uma característica que agrada muito ao Senhor. Eu falei que eu ia dividir esse em 2, né? Primeiro lá foi caráter, o segundo intimidade, agora obediência. Mas junto da obediência, eu quero destacar uma outra característica, que é proatividade. Olha, eu tenho certeza que você já recebeu muitas palavras de Deus e algumas ou muitas delas não se cumpriram. Diz para mim, Deus errou? A culpa é de Deus? Eu acho que não. Eu acho que geralmente o problema é que nós não fazemos aquilo que é nossa responsabilidade. Então eu acho demais quando eu estou vendo os versos aqui, que Deus fala com José em sonho, ele acorda e age. José tinha a vida dele pronta, organizada para obedecer o Senhor. Olha só, vou te mostrar mais versos aqui. Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14. Tendo ele se retirado, o anjo do Senhor apareceu a José num sonho dizendo: levanta, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito, demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino, sua mãe, de noite e foi para o Egito. Olha que loucura, ele deve ter acordado com esse sonho. E de noite ele acordou Maria, ele acordou o Jesus e levou eles, ele foi proativo. Deus falou, ele agiu. E olha mais,
Verso 19. Morto, porém, Herodes, eis que hoje o Senhor apareceu num sonho a José, dizendo: levanta, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mais uma vez, José estava pronto. Era como se Deus soubesse que ele sempre podia contar com José para fazer a sua vontade. E quanto a nós, eu e você, eu tenho uma teoria aqui. A gente precisa simplificar a nossa vida. A gente tem que deixar a nossa vida mais leve. Se você for solteiro, a sua vida tem que caber numa mala de 23 quilos e numa mochila de mão. Se você for casado, tem família, a sua vida tem que caber num porta-mala de um carro. Sabe, a gente se ancora demais, a gente fica comprando coisas demais, acumulando coisas demais. A gente precisa simplificar a nossa vida, resolver nossos problemas, pagar as nossas dívidas, para que a gente esteja sempre pronto. Deus falou, a gente vai. A gente precisa estar pronto para ouvir a voz de Deus e obedecer. Obedecer e agir, que é o que eu estou destacando aqui hoje. Obediência e proatividade. Pensa nisso, simplifica a sua vida. Eu acho que Deus quer isso de mim e de você. O quarto ponto que eu quero destacar aqui agora na vida de José, que eu admiro demais, é senso de propósito. O primeiro foi caráter, o segundo foi intimidade, o terceiro eu dividi em obediência e proatividade, e esse quarto é senso de propósito. José sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. José não estava preocupado com quantos likes ele ia ter no Instagram. José não estava preocupado com quantos seguidores ele ia ter. José queria obedecer e cumprir a vontade de Deus. Tem muita gente cheia de seguidor e fora da vontade de Deus. E está investindo a vida naquilo que Deus não pediu, naquilo que Deus não quer. Está perdendo tempo. A gente precisa ter senso de propósito. Entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E organizar a vida toda para isso. Fazer uma faculdade por causa da vontade de Deus, por causa do plano de Deus, sabe? Fazer cursos para se habilitar cada vez mais. Eu vou te dar uma ajuda para você entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Primeiro que Deus já colocou em você as características para você viver a vontade dele. Isso você não precisa ter dúvida. Mas tem uma pergunta que recentemente me fizeram. E essa pergunta ajuda você e a mim a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A pergunta é: qual é a sua paixão? O que te move? Se você pudesse fazer só uma coisa ou duas na sua vida para cumprir a vontade de Deus, para concentrar a sua vida nisso, o que você gostaria de fazer? Provavelmente, linkado a essa resposta, está a vontade de Deus para você. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que você faz o que faz? Você faz porque você tem certeza que Deus te chamou para isso? Ou você faz para receber um abraço? Ou você faz para receber likes, para receber valorização, para se sentir importante? Porque tem muita gente que está fazendo as coisas para se sentir amado e não entende que ele é amado, que ele é importante porque existe. Nós não somos importantes pela nossa eficiência, nós somos importantes porque nós somos da família. As nossas habilidades, a nossa utilidade não determina a nossa importância, ela determina a nossa responsabilidade. Então pensa nisso, o que te move? Se você pudesse hoje trabalhar, aí, olha só, tem muita gente que trabalha naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Tem gente que não. Então, meu irmão, não tem problema. Trabalhe, ganhe dinheiro para bancar a vontade de Deus para a sua vida. Se dedique muito, seja bom no que você faz, para que você possa cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, olha só, caráter, intimidade, obediência e proatividade e senso de propósito. Eu vejo muito essas características na vida de José. Por isso que eu falo que José é um cara sensacional. Mas eu acho que ele é sensacional não é só por causa disso, não. Por exemplo, Deus escolheu Davi para ser o rei famoso, Deus deu para Jeremias, para Isaías a profecia, Deus deu para Moisés o povo para guiar, para Josué Deus deu o povo para levar em vitórias. O que mais? Deus fez Elias, Eliseu como profetas assim, cheio de milagres, né? Cheio de coisas. Jacó, a partir de Jacó, Deus criou uma descendência numerosa. E aí nós temos muitos homens de Deus assim que Deus escolheu de forma muito marcante. Mas para José, Deus deu o filho dele para criar. Isso é demais.
Pensa, Deus fala assim, eu preciso escolher um homem para ser o pai do meu filho. E Deus escolheu José. Deus escolheu José porque o José seria uma referência real na vida de Jesus. Não se iluda. Jesus foi menino, Jesus foi adolescente, ele precisava de referência. A Bíblia fala que Jesus falava 4 idiomas, isso se aprendia em casa. A Bíblia chama Jesus de carpinteiro, isso é uma profissão que é passada de pai para filho. Jesus interpretava a lei igual José. Lembra daquela mulher que ia ser apedrejada? E Jesus falou assim, muito bem, então quem não tem pecado atira a primeira pedra. Do mesmo jeito que lá atrás José ia abandonar Maria para que a lei não viesse sobre ela, a lei não veio sobre a mulher. Então a gente vê claramente que José foi pai de Jesus. José foi pai de Jesus. Eu fico imaginando, deve ser sensacional José conversando com Deus, dizendo, Deus, me ajuda a criar o nosso filho. A mãe dele mata a galinha e ele ressuscita a galinha na hora do almoço. Deve ser, as conversas de José com Deus deviam ser demais. Né? Eu fico pensando naquela vez lá que eles estavam viajando em família e Jesus foi conversar com os sacerdotes e perdeu 3 dias. Eu fico imaginando Deus falando assim, José, a única coisa que eu te pedi foi para cuidar do Criador do mundo. Você perdeu o Criador do mundo, José. Né? Então assim, José, por isso que eu falo assim, usando uma expressão bem do nosso dia, José era o cara. Tem até uma teoria assim que alguns teólogos falam que Deus não escolheu Maria. Deus escolheu José. Mas porque Maria estava desposada com ele, ela foi a mãe de Jesus. Isso é uma ideia que também é respaldada pelo fato de Jesus ser o leão da tribo de Judá. E quem era da tribo de Judá era José. Maria era da tribo de Levi. Mas eu não quero aqui levantar questões teológicas, não há necessidade disso. Eu quero ter na minha vida as características que José tinha. Eu quero ser uma pessoa pronta para Deus usar, para Deus cumprir a sua vontade na minha vida. E esse é o meu desafio para você. Que você também seja uma pessoa pronta, que você tenha caráter, intimidade, obediência, proatividade e senso de propósito. Se resolva, meu irmão, mas viva a vontade que Deus tem para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.